Como adaptar quarto da criança autista respeitando sua individualidade sensorial? O quarto de uma criança dentro do espectro autista é muito mais do que um espaço físico. É uma extensão do seu mundo interno, um mapa sensorial onde o cérebro busca segurança, previsibilidade e sentido. Cada cor, cada ruído e cada textura falam com o sistema nervoso de um modo que nem sempre os adultos percebem. E é justamente aí que mora o chamado invisível do quarto. Um convite silencioso para enxergar o ambiente como parte do cuidado, da terapia e da própria comunicação entre mãe e filho. Neste vídeo, você vai entender como adaptar o quarto do seu filho dentro do espectro autista, respeitando sua individualidade sensorial, equilibrando neurociência, arquitetura e afeto. Vamos percorrer juntas os níveis do espectro, do leve ao severo, e compreender como cada um deles responde de forma única à luz, às cores e aos estímulos do ambiente. Você vai descobrir de forma simples e profunda como transformar o espaço que o acolhe em um verdadeiro instrumento de regulação emocional e desenvolvimento saudável. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta, especialista em neuroarquitetura infantil e maternidade consciente. A minha missão é te guiar a criar ambientes que curam, conectam e comunicam, porque quando o espaço fala na linguagem do cérebro, ele deixa de ser cenário e se torna cuidado. Se você é mãe, pai ou cuidador de uma criança dentro do espectro autista, este vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga o quarto do seu filho. Não assistir até o final é perder a chance de perder que talvez o que parece calma pode estar sobrecarregando o sistema sensorial dele e que pequenas mudanças no ambiente podem gerar transformações profundas no sono, no comportamento e até na autoestima da criança. Tudo o que você vai ouvir aqui foi construído a partir de bases científicas e experiências reais em ambientes adaptados por espectros para os espectros autistas. Um campo que une design, psicologia e espiritualidade aplicada, porque o ambiente certo não apenas abriga, ele educa o sistema nervoso. E quando o espaço é pensado para o cérebro, o corpo encontra equilíbrio. E quando o corpo encontra equilíbrio, o vínculo se fortalece, o amor flui e o lar volta a respirar em paz. O cérebro autista e a linguagem oculta do espaço. O cérebro autista enxerga o mundo com intensidade. Ele percebe o que a maioria ignora: o zumbido do ar-condicionado, o reflexo do sol na parede, a textura áspera de um tecido. Tudo é informação e tudo é estímulo, e por isso o ambiente físico se torna uma extensão do sistema nervoso. Enquanto o cérebro neurotípico filtra o que não é essencial, o cérebro autista processa tudo ao mesmo tempo. É como se cada detalhe do espaço falasse em volume máximo. A neuroarquitetura infantil estuda exatamente essa relação entre ambiente e cérebro. E no caso das crianças dentro do espectro autista, o espaço é um agente ativo de regulação emocional. Quando a arquitetura ignora essa linguagem, o resultado pode ser sobrecarga, irritabilidade, insônia e até retraimento. Mas quando o design é pensado para o cérebro, ele se transforma em ponte, comunica segurança, ritmo e clareza. Nos níveis do espectro autista descritos pelo DSM-5, o impacto do ambiente varia. No nível 1, as crianças têm maior autonomia, mas ainda são sensíveis às variações de cor, de ruído e de iluminação. No nível 2, o excesso sensorial pode provocar confusão e necessidade de previsibilidade. Já no nível 3, o ambiente precisa ser estruturado com precisão, poucas cores, iluminação controlada, texturas previsíveis e rotas espaciais fixas. Cada nível exige um diálogo diferente entre espaço e percepção. Pesquisas da arquiteta Magda Mostafa, referência mundial em design para autismo, revelam que ambientes previsíveis e coerentes reduzem até 60% dos episódios de sobrecarga sensorial.
Isso significa que o quarto ideal não é o mais bonito, é o mais inteligível para o cérebro da criança. Um espaço onde o olhar encontra repouso, o corpo encontra ritmo e o sistema nervoso entende que está seguro. Entender essa linguagem oculta do espaço é compreender que o ambiente não é neutro. Ele conversa o tempo todo com o cérebro autista. E quando o espaço aprende a falar com suavidade, o comportamento muda, a ansiedade diminui e a criança finalmente consegue relaxar. A ciência da sensibilidade. 4 perfis dentro do espectro. Dentro do espectro autista, não existe um único padrão de sensibilidade. Cada criança tem um modo singular de sentir, reagir e interpretar o mundo. A terapeuta ocupacional Wayne Dunn, em seu modelo de processamento sensorial, descreve 4 perfis que ajudam a compreender como o ambiente deve ser moldado para cada tipo de cérebro. O primeiro é o hiperresponsivo. O cérebro capta tudo em excesso. Uma luz intensa, uma textura áspera ou um som alto pode provocar desconforto físico e emocional. Para essas crianças, o quarto precisa ser um abrigo de previsibilidade. Cores neutras, iluminação quente e suave, superfícies naturais e ausência de estímulos visuais em excesso reduzem a sobrecarga e desenvolvem o senso de controle. O segundo é o hiporresponsivo. O cérebro precisa de mais estímulo para reagir. Ambientes muito neutros podem gerar apatia ou desatenção. Aqui, a neuroarquitetura entra com contrastes sutis, pequenas variações de texturas e cores ligeiramente vibrantes, sem gerar agitação. É um equilíbrio delicado entre despertar e acalmar. O terceiro perfil é o buscador sensorial, comum em níveis moderados do espectro. Essa criança procura movimento, som e toque constantemente. O espaço precisa oferecer meios seguros para essa busca: tecidos pesados, cantinhos de balanço, puffs de compreensão e áreas de estímulos controlados. Assim, o corpo encontra saciedade sem desorganizar o sistema nervoso. E por fim, o quarto, o evitativo, o mais sensível de todos. Ele busca isolamento quando há excesso de estímulo. Para esses casos, a arquitetura deve criar zonas de refúgio, tendas, cortinas densas, áreas macias e delimitadas por tecidos ou até mesmo divisórias. Esses microespaços oferecem contenção emocional e ajudam o cérebro a se autorregular. Compreender esses 4 perfis é essencial para traduzir as nuances do espectro autista em linguagem espacial. O que acalma um pode desestabilizar outro. Não existe um quarto ideal, mas um ambiente coerente com a sensibilidade de quem vai o habitar. Quando o design respeita o perfil sensorial dentro desses 4 que eu apresentei, o ambiente deixa de impor e passa a escutar. E nessa escuta, o cérebro encontra descanso e o corpo aprende a confiar. A frequência da calma no cérebro autista. A calma tem uma frequência e o cérebro autista a reconhece de imediato. Dentro do espectro autista, os estímulos ambientais funcionam como ondas que o sistema nervoso traduz em emoção. A luz, o som e as cores não são apenas estética, são linguagem neurológica. Quando o ambiente vibra em excesso, o corpo responde com tensão. Quando vibra em harmonia, o corpo relaxa. A neuroarquitetura infantil ensina que cada elemento do espaço possui uma assinatura vibracional, capaz de influenciar o estado emocional da criança. Cores em tons terrosos e azul acinzentado reduzem a atividade da amígdala cerebral, responsável por respostas de medo e ansiedade. Já tons muito saturados, como vermelho e laranja intenso, estimulam a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Em crianças do nível 1 do espectro, a exposição prolongada a ambientes coloridos demais podem aumentar a agitação. No nível 3, ela pode gerar desorganização sensorial e até dor física. A frequência sonora é outro ponto crítico.
Ruídos intermitentes, eletrodomésticos e som metálicos interferem nas ondas cerebrais, dificultando o foco e o relaxamento. Em contrapartida, sons de baixa frequência, como o bater do coração, o som da chuva ou instrumentos de cordas suaves, alinham as ondas alfa do cérebro, associadas ao equilíbrio e à autorregulação. Esse princípio é tão eficaz que centros de pesquisa de neurodesign utilizam sons de 432 Hz em ambientes terapêuticos para crianças com autismo. Inclusive, é o som que você está ouvindo aqui de fundo neste vídeo. A luz completa essa tríade. A luz fria, azulada, estimula o sistema nervoso, enquanto a luz quente, difusa, convida o corpo a desacelerar. A troca de uma lâmpada branca por uma amarelada pode significar a diferença entre insônia e descanso. No nível 2 do espectro, por exemplo, a iluminação modulável controlada por dimmers, aquele que você regula a intensidade, permite ajustar conforme o estado emocional da criança, reduzindo crises e promovendo segurança. Quando o ambiente emite uma frequência coerente, o cérebro autista responde com serenidade. E é nesse estado que o aprendizado, o vínculo e o afeto florescem, porque antes de ouvir palavras, o cérebro escuta vibrações. E quando essas vibrações se alinham às necessidades sensoriais da criança, o lar inteiro entra em sintonia. A geografia da segurança para cada nível do espectro. Para uma criança dentro do espectro autista, o espaço não é apenas um lugar, é um mapa emocional. A forma como o ambiente se organiza define o quanto o cérebro se sente seguro ou em alerta, e essa percepção muda conforme o nível do espectro. No nível 1, o cérebro busca estímulos moderados, mas precisa de coerência visual. No nível 2, a previsibilidade se torna essencial. Já no nível 3, o ambiente precisa ser coreografado, cada objeto em seu lugar, cada transição claramente definida. A neuroarquitetura infantil chama isso de geografia da segurança, que é a capacidade de um espaço oferecer ao cérebro autista referências claras de orientação, ritmo e permanência. Quando o ambiente é confuso, o sistema nervoso entra em estado de alerta. Móveis desalinhados, cores conflitantes, corredores estreitos ou excessos de estímulos visuais quebram a sensação de previsibilidade e acionam o que chamamos de estresse espacial. Pesquisas conduzidas por Magda Mostafa demonstram que ambientes com organização espacial clara reduzem comportamentos repetitivos e aumentam o tempo de concentração em até 40%. Isso acontece porque o cérebro autista, diante de um espaço legível, não precisa gastar energia decodificando o ambiente. Ele sabe onde está, o que esperar e o que vem a seguir. Um exemplo prático dessa geografia segura é o uso de zonas visuais, ou seja, o local de dormir, o de brincar, o de vestir. Cada zona tem estímulos e texturas próprias, delimitadas por tapetes, iluminação ou até mesmo pequenas diferenças de cor. Essa separação cria limites simbólicos que o cérebro entende intuitivamente. Nos níveis mais altos do espectro, essa distinção é vital, pois evita sobreposição sensorial e oferece previsibilidade. Criar um quarto estruturado para o cérebro autista é desenhar um espaço que fala de forma clara e constante. Fala assim: você está seguro aqui. É o design da estabilidade emocional, onde o corpo relaxa porque o ambiente não muda sem avisar e o olhar repousa porque o espaço não exige vigilância constante. O cérebro finalmente entende que pode sim descansar. Mãe, é um bebezinho, uma bebezinha. Texturas que tocam o cérebro autista. O toque é o primeiro idioma do ser humano. E para a criança dentro do espectro autista, ele nunca deixa de ser a principal forma de comunicação. A pele fala com o cérebro através de milhões de receptores sensoriais. Cada textura provoca uma resposta emocional específica.
Na neuroarquitetura infantil, compreender essa linguagem tátil é fundamental para criar ambientes que acalmam o sistema nervoso em vez de sobrecarregá-lo. Nos estudos sobre o processamento sensorial, observa-se que o nível 1 do espectro autista geralmente reage a variações sutis. Tecidos ásperos ou superfícies frias causam desconforto imediato, mas são toleráveis quando substituídos por materiais naturais e uniformes. No nível 2, a criança pode reagir de forma imprevisível ao toque. Tecidos sintéticos, carpetes ou plásticos podem gerar irritação física ou retraimento. Já no nível 3, a hipersensibilidade tátil é intensa e o ambiente precisa oferecer texturas previsíveis e constantes, o mesmo tipo de tecido, a mesma sensação ao toque, sem surpresas. A neurociência do toque mostra que fibras nervosas chamadas cetácteis enviam sinais diretamente ao sistema límbico, a região do cérebro que regula as emoções. Quando o toque é agradável, o corpo libera ocitocina, o hormônio da confiança e do vínculo. Quando é aversivo, o cérebro interpreta como ameaça. Por isso, cada material usado no quarto influencia o estado emocional da criança. Um lençol de algodão orgânico, uma madeira com toque quente, uma cortina de linho leve, todos funcionam como ferramentas de autorregulação. O toque também educa o corpo. Pisos emborrachados ou tatames de EVA ajudam o cérebro a reconhecer limites e a desenvolver noções de espaço corporal, essenciais para o equilíbrio e a autopercepção. Em crianças hiporresponsivas, tecidos com relevo suave podem estimular o sistema tátil, despertando atenção e presença. Em buscadores sensoriais, texturas densas como feltro ou até mesmo o tricô grosso oferecem a resistência necessária para que o corpo se organize. Textura é emoção condensada. Quando o ambiente respeita a sensibilidade tátil do cérebro autista, ele ensina o corpo a confiar novamente no toque. E é nesse gesto silencioso que o quarto se transforma. Ele deixa de ser um lugar de defesa e se torna um espaço de entrega, acolhimento e calma profunda. O silêncio como cura no espectro autista. O silêncio é um bálsamo para o cérebro autista. Ele não significa ausência de som, mas presença de harmonia. Dentro do espectro autista, o processamento auditivo é amplificado. Sons comuns para a maioria das pessoas podem se tornar invasivos, dolorosos ou até desorganizar completamente o sistema nervoso. Por isso, o silêncio é terapêutico. Ele devolve ao cérebro a possibilidade de descansar. A neuroarquitetura infantil considera o som um material de construção invisível. Ruídos intermitentes como o tique do relógio, o motor da geladeira ou o eco de uma parede sem revestimento são estímulos contínuos que o cérebro autista não consegue filtrar. Pesquisas do Autism Research Institute indicam que ambientes acusticamente tratados reduzem o nível de estresse em até 40%. Em níveis mais altos do espectro, como o nível 3, essa diferença é perceptível não apenas no comportamento, mas na frequência cardíaca e no padrão respiratório. Projetar o silêncio é uma arte. Cortinas densas, tapetes de algodão, revestimentos porosos e estante com os livros funcionam como absorvedores naturais de som. No nível 1 do espectro, essas medidas suavizam a reverberação sem eliminar totalmente os sons do ambiente, permitindo que a criança desenvolva tolerância auditiva com conforto. No nível 2, a prioridade é criar zonas de amortecimento sonoro, espaços onde o som é controlado e previsível. Já no nível 3, a necessidade é de refúgio total. Um canto acolchoado, luz suave e isolamento acústico que permita reorganizar-se em silêncio. Mas o silêncio não é apenas técnico, ele é
emocional. Quando o ambiente se torna silencioso, o corpo ouve a si mesmo. O ritmo da respiração, o som do coração, o leve movimento do ar. Tudo isso ensina o sistema nervoso a desacelerar. É nesse espaço de quietude que o cérebro autista se regula, que o corpo aprende a confiar no entorno e que o vínculo entre mãe e filho se fortalece. O silêncio cura porque reorganiza o caos invisível que o ruído cria. Ele transforma o quarto em um santuário sensorial, onde o tempo desacelera e o corpo pode finalmente repousar sem medo. A luz que educa o sistema nervoso autista. A luz é o primeiro estímulo que o cérebro reconhece ao nascer e o último que ele esquece ao adormecer. Para a criança dentro do espectro autista, a luz é mais do que visibilidade. É um código biológico que regula o sono, o humor e a sensação de segurança. Cada variação de intensidade, cor e direção envia sinais diretos ao sistema nervoso, influenciando a produção de melatonina e cortisol, que são os hormônios que definem o estado de alerta ou de repouso. Estudos da Lighting Research Center e da Harvard School of Public Health confirmam que a luz fria e direta aumentam a ativação cerebral, podendo causar agitação e insônia em crianças autistas, especialmente nos níveis 2 e 3 do espectro. Em contrapartida, a luz quente difusa reduz o nível de cortisol e estimula a calma fisiológica. Essa diferença aparentemente simples transforma o ambiente em um aliado silencioso da regulação emocional. Na neuroarquitetura infantil, a luz é tratada como um ritmo. O ideal é que o quarto acompanhe o ciclo natural do dia, simulando a luz solar, mais intensa pela manhã, mais suave ao entardecer e mínima à noite. Para o nível 1 do espectro, essa transição ajuda o corpo a criar uma rotina visual de previsibilidade. No nível 2, o uso de dimmers e abajures ajustáveis permite que o brilho se adapte ao estado sensorial do momento. Se há irritação, o ambiente se torna mais acolhedor. Agora, no nível 3, a constância é fundamental. Nenhuma mudança brusca de luminosidade, apenas uma penumbra estável que ensine ao corpo que é seguro relaxar. As cores de luz também comunicam. A luz azulada estimula e ativa, enquanto a amarelada acalma e protege. A combinação errada, somada a reflexos em superfícies brilhantes, pode ser devastadora para o cérebro autista, que reage não apenas ao brilho, mas também às sombras projetadas. Por isso, o design deve eliminar pontos de contraste extremo, favorecendo a uniformidade visual que o sistema nervoso entende como segurança. A luz educa porque conversa diretamente com o corpo. Quando ela é coerente com o ritmo biológico da criança, o ambiente se transforma em um professor silencioso de equilíbrio. A noite se torna realmente noite. O dia convida a curiosidade e o corpo aprende de forma natural que o caminho de volta acalma. O espaço como corregulador da emoção autista. Nenhuma criança se autorregula sozinha, e isso é especialmente verdadeiro dentro do espectro autista. A regulação emocional é um processo compartilhado. O corpo da criança ela responde ao estado emocional do adulto e também ao ambiente que ambos estão inseridos. A neuroarquitetura infantil entende o espaço como um corregulador, uma extensão do sistema nervoso que transmite estabilidade, ritmo e segurança. O ambiente fala. Um quarto organizado, com sons suaves e iluminação equilibrada, comunica previsibilidade. E previsibilidade é o que o cérebro autista mais precisa: sentir-se seguro. Quando o ambiente é caótico, com objetos fora do lugar, luzes intensas, ruídos imprevisíveis, o corpo da criança reage como se estivesse em perigo. E a frequência cardíaca sobe, o olhar se dispersa e o vínculo com o cuidador se fragiliza.
Nos níveis 2 e 3 do espectro autista, esse mecanismo é ainda mais intenso. O cérebro dessas crianças possui uma amígdala hiperativa, que interpreta mudanças repentinas como ameaças. Por isso, o quarto deve funcionar como um segundo corpo, capaz de devolver calma quando o emocional se desorganiza. Materiais acolhedores, ritmos visuais lentos e cores contínuas ajudam o sistema nervoso a sincronizar-se com o adulto. A ciência chama isso de corregulação. A neuroarquitetura chama de ambiente que contém. Quando o quarto transmite coerência, ele regula tanto quanto um abraço. É o espaço que segura o excesso de estímulo, o ruído interno e a confusão emocional. O ambiente corregulador reduz a necessidade de intervenção direta, porque ele mesmo atua como um mediador silencioso do comportamento. Cada elemento do quarto, o som, a luz, o cheiro e a textura, deve vibrar na mesma frequência da calma. Assim, quando a mãe entra em sintonia emocional com o ambiente, a criança segue naturalmente. É a prova de que o design também educa o sistema nervoso e que o espaço, quando bem construído, se torna parte ativa do cuidado emocional. Design que escuta o ritmo de cada criança no espectro. Cada criança dentro do espectro autista tem um compasso próprio. Há quem precise de silêncio absoluto para se reorganizar e quem só consiga relaxar após o movimento. O erro mais comum é tentar ajustar a criança ao espaço, quando, na verdade, o espaço é que precisa aprender a escutá-la. O design empático, conceito central da neuroarquitetura infantil, propõe que o ambiente seja construído não a partir de uma estética ideal, mas do ritmo neurosensorial de quem o habita. Escutar o ritmo é observar, é perceber quando o corpo busca contenção, quando procura estímulo, quando foge da luz ou até mesmo quando se aproxima do som. Em crianças do nível 1 do espectro, esse ritmo costuma oscilar com mais leveza. O quarto pode ter variações sutis de cor e textura, desde que mantenha equilíbrio visual. Já no nível 2, o design deve se ajustar à alternância entre necessidade de estímulo e recolhimento, criando zonas de escape que permitam autorregulação. E no nível 3, a constância é essencial. O espaço precisa funcionar como um metrônomo calmo, sem ruídos visuais, sem imprevistos. Essa escuta ativa exige presença. O quarto deve revelar o que o comportamento da criança comunica, não o contrário. Uma parede onde a criança sempre encosta pode indicar a busca por pressão tátil. Uma janela que ele evita, sensibilidade à luz. O canto onde sempre se refugia, necessidade de previsibilidade. O papel da mãe consciente e do profissional que acompanha a criança é traduzir essas pistas em design sensorial. Quando o ambiente é construído a partir da observação e não da imposição, o cérebro autista responde com confiança. A criança sente compreendida, não controlado. É o design que escuta antes de agir, que observa antes de modificar, que respeita antes de ensinar. E quando o espaço começa a ouvir o ritmo da criança, o lar inteiro passa a tocar no mesmo tom de calma e aceitação. O futuro da neuroarquitetura e o espectro autista. O futuro da neuroarquitetura aplicada ao espectro autista caminha para uma era em que o ambiente será vivo, responsivo e inteligente. Pesquisas recentes em neurodesign e tecnologias sensoriais mostram que o espaço poderá perceber em tempo real o estado emocional da criança e ajustar-se a ele. Imagine um quarto que reconhece o aumento do ritmo cardíaco, reduz automaticamente a intensidade da luz ou que identifica um pico de ruído e ativa um sistema sonoro calmante. Esse é o horizonte do design adaptativo, uma fusão entre ciência, tecnologia e empatia. A integração entre inteligência artificial, sensores biométricos e dados sensoriais promete ambientes que se moldam aos diferentes níveis de espectro.
No nível 1, o sistema pode aprender os padrões de rotina e ajustar estímulos conforme a hora do dia. No nível 2, pode identificar sinais de irritação e modular temperatura, cor ou som para reequilibrar o sistema nervoso. Já no nível 3, o espaço poderá atuar como um cuidador digital silencioso, mantendo a previsibilidade constante e reduzindo qualquer estímulo inesperado. Mas o futuro da neuroarquitetura não é apenas tecnológico, é também filosófico. Estamos aprendendo que o design não serve apenas para abrigar o corpo, mas para compreender o cérebro e proteger a mente. O ambiente se tornará uma extensão do cuidado emocional, traduzindo em forma física e o que antes era apenas intenção. Essa visão inclui também o despertar de uma nova consciência de projeto. Ambientes que respeitam a neurodiversidade, que tratam o autismo não como uma limitação, mas como uma variação da percepção humana. O futuro da arquitetura infantil será neuroafetivo, espaços desenhados para a diferença, não para a padronização. Quando a tecnologia se une à empatia, nasce uma arquitetura viva, que sente, responde e se ajusta ao ser humano. E no caso do espectro autista, isso representa mais do que uma inovação, é libertação. O espaço deixa de ser um obstáculo e se torna um aliado. Quando o espaço cura em silêncio. Há uma sabedoria silenciosa nos lugares que sabem acolher. Quando o espaço é pensado para o cérebro autista, ele deixa de ser apenas cenário e passa a atuar como um terapeuta invisível. Essa é a essência da neuroarquitetura aplicada ao espectro autista. Permitir que o ambiente cure sem palavras, apenas pela coerência entre estímulos, ritmo e intenção. Nos níveis mais intensos do espectro, o cérebro vive em estado de vigilância constante. Qualquer variação súbita de luz, textura ou som pode ser interpretada como ameaça. Quando o quarto se torna previsível, o corpo entende que está seguro. As ondas cerebrais desaceleram, o sistema nervoso repousa e o aprendizado acontece naturalmente. O espaço, então, começa a curar. Mas essa cura não vem de um único elemento. Ela nasce do conjunto. Cores que não gritam, texturas que acolhem, sons que respiram, luzes que abraçam o olhar sem feri-lo. A harmonia entre esses elementos ensina o corpo a se reorganizar. E com o tempo, o cérebro aprende a confiar novamente no ambiente e, por consequência, no próprio mundo. Essa é a forma mais profunda de terapia, quando o espaço deixa de provocar reação e passa a oferecer presença. Em consultórios de neurodesign em lares adaptados para o espectro, observa-se que a coerência sensorial do ambiente reduz crises, melhora o sono e amplia a interação social. Não por magia, óbvio, mas porque o cérebro humano responde à previsibilidade com segurança. A cura acontece em silêncio, porque o silêncio é a linguagem da alma. O quarto torna-se um espelho da mãe e do filho, refletindo calma, compaixão e vínculo. A criança se sente compreendida, não apenas cuidada. E o adulto redescobre que projetar um ambiente é, antes de tudo, projetar um sentimento. Quando o espaço cura, não há esforço, há fluidez. O quarto se torna um templo da neuroafetividade, onde ciência e amor deixam de ser opostos e passam a ser o mesmo gesto, o de cuidar da alma através do ambiente. O ambiente como espelho da consciência. Tudo que foi dito até aqui converge para uma verdade simples e profunda. O ambiente é um espelho da consciência. Dentro do espectro autista, onde o mundo sensorial é mais intenso e imprevisível, o quarto se transforma em um tradutor entre o invisível e o tangível. Ele traduz emoções em cores, ritmos em sons, presença em forma. Cada detalhe, a luz que acalma, o silêncio que protege, a textura que acolhe, é uma extensão da intenção que o criou.
A neuroarquitetura infantil não é apenas sobre design, é sobre empatia aplicada. É o entendimento de que o cérebro autista não precisa se adaptar a um mundo que o agride, e sim de um mundo que aprende a acolher sua forma única de perceber a realidade. Essa é a revolução silenciosa que já começou. Espaços que curam, que educam e que respeitam o sensorial como parte sagrada da experiência humana. Nos níveis do espectro autista, o que muda é a intensidade, mas não a essência. Todos buscam o mesmo: previsibilidade, coerência e amor traduzido em ambiente. Um quarto bem planejado é mais do que um espaço bonito. É um sistema nervoso externo que devolve ritmo ao corpo e serenidade à mente. Ele é o abraço contínuo que a criança sente mesmo quando está sozinha. E é isso que torna o papel da mãe consciente tão poderoso. Ela não está apenas montando um quarto, está moldando uma atmosfera psíquica, espiritual e emocional que ensina o filho a confiar no mundo. Porque quando o ambiente é coerente, o amor se torna tangível. A neuroarquitetura para o espectro autista é, no fundo, uma arquitetura da alma. Um lembrete de que o espaço também educa, também cura, também ama. Quando o quarto fala na linguagem do cérebro, a casa inteira começa a sussurrar o mesmo mantra: você está seguro aqui. E talvez esse seja o maior propósito de todos: transformar o lugar onde se dorme em um lugar onde se renasce todos os dias em paz. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com mais mães que vão desejar ouvir e aprender. Um forte abraço de mãe para mãe.